bem com vocês? Hoje estamos aqui no Museu Histórico de Tremembé com o querido professor Paulo Chiaramonte para aprender sobre mais uma história aqui de Tremembé. Vamos conferir? Olá, professor, seja bem-vindo novamente aqui na TV tudo Câmara. Bem? Tudo certo? Tudo certo. E vamos de novo aprender sobre mais uma história aqui de Tremembé, não é mesmo? Exatamente, vamos falar um pouquinho mais hoje, até um pouco mais de pré-história do que de história. Sim, vai ser diferente hoje, né? Sim. E como o senhor acabou de falar, qual que seria essa diferença das histórias de Tremembé e das pré-histórias, né? Tá. Ó, eu vou ler aqui, aqui que eu deixei, o professor tem que anotar, né? Com certeza. Eu deixei aqui uma explicação rápida, assim, que para que a gente possa passar para as pessoas, elas entenderem. Sim. É o seguinte conceito: história. História é um conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e a sua evolução. Ou seja, na história tem que ter o ser humano. Sim. É o passado da humanidade. Entendeu? Agora, quando você fala em pré-história, você está falando de um tempo em que o ser humano ainda não estava aqui. É um tempo anterior à presença dos humanos. Então, a pré-história, você fala em milhões de anos. Sim, bem antigo. Bem antigo. E quando você fala em história, olha, a civilização mais antiga que se encontrou do ser humano foi 4.000 anos antes de Cristo. Então, quer dizer, 4.000 antes de Cristo mais 2.000 dá uns 6, 7 mil anos de história do ser humano na Terra. E tudo que tem antes disso, então, acaba sendo pré-história. Sim. E nessa pré-história, que hoje é o foco, né, do vídeo de hoje, Exatamente. Nós vamos falar desse animalzinho aqui, que o fóssil dele foi encontrado aqui na cidade, não é mesmo? Isso, como que exatamente. foi essa história? O que o senhor tem para contar? Primeiro vamos apresentar. O nome dele é Paraphornis brasiliensis. Bem difícil. Como que foi encontrada essa ave aqui? Aqui indo para o Padre Eterno tem uma chama Sociedade Extrativa Santa Fé. É um local ali onde eles retiram uma espécie de argila especial, eu não sei exatamente, mas aqui neste local, na década de 70, no finalzinho da década de 70, alguns trabalhadores lá encontraram alguns ossos que ficaram espantados com o tamanho dos ossos. Sim. Então eles foram, aos poucos, pegando aqueles ossos e conseguiram juntar uma pilha. E aí, fazer o que com aquilo? O que eles iam fazer com aquele monte de ossos gigantes, né? Sim. Então eles pensaram, olha, temos que procurar alguém que seja especialista em ossos. Aí eles procuraram por um médico, o nome dele era Herculano Alvarenga. Este médico levou esse esqueleto para casa dele e ele começou a estudar aquele esqueleto de uma forma mais, tentando descrevê-los da forma mais científica possível. Sim. E com isso, ele logo viu que foi ao começar a montar todo aquele, como é que fala, aquela Esqueleto, quebra-cabeça, né? Ele chegou a uma ave de mais de 2 metros de altura. Olha só. E então ele passou, cada vez foi ficando mais apaixonado por esse trabalho. E aí ele começou a se dedicar integralmente, e aí ele acabou se tornando um dos paleontólogos mais famosos do Brasil. Olha, que interessante. Ele descobriu que aquela ave era uma ave que existia com uma certa abundância aqui na nossa região. Há milhões de anos atrás. E
esse esqueleto foi o único encontrado completo. O que ele fez? Ele começou a fazer réplicas desse esqueleto e começou a enviar para outros países e receber de lá outras réplicas. E aí ele acabou fundando aqui na cidade de Taubaté, nossa vizinha, Sim. o Museu de História Natural. Ao contrário deste que fala de história, então lá é um museu que fala da pré-história da nossa região. E lá a peça mais conhecida é do Paraphizornis brasiliensis. Foi dessa forma que começou então, todo esse trabalho em cima dessa ave. Todo esse estudo, né? Foi um estudo bem intenso, vamos Foi. dizer assim. E há quanto tempo que esses fósseis foram encontrados? Então, como eu disse para você, foi no final dos anos 70. Aqui em nossa região, Tremembé especificamente, é uma região que o subsolo é totalmente tomado pelo xisto betuminoso. Você não é tão raro assim você encontrar fósseis que estejam sedimentados ou estejam ali entre esse tipo de rocha. Aqui era um grande lago. Todo o Vale do Paraíba era um grande lago. À medida que esse lago foi abaixando e foi secando, então muitos desses animais morreram. E hoje, quando você vai, vou dar um exemplo, quando você vai aqui para Campos do Jordão, aqui na descida para o Rio Paraíba, você encontra assim a flor da terra, o xisto betuminoso. Ele está no subsolo, mas ele também está em camadas bem a flor da terra. Entendi. E você pode de repente encontrar alguns pedaços desse xisto e quando vai abrir, porque ele parece assim uma camada de 1000 folhas. Caramba, que legal. Quando você abre de repente um deles, você pode encontrar. Aqui mesmo no museu aqui, Museu de História aqui de Tremembé, Museu Laurindo de Paula, você tem aqui alguns exemplares de fósseis, pequenos fósseis que foram encontrados, né? Sim. Mas você tem na região de Taubaté, Tremembé, na toda essa região, outros fósseis que já foram encontrados, mas nenhum tão completo como o nosso Paraphizornis. E esse fóssil completo, ele está exposto onde? Em Taubaté? Em Taubaté, no Museu de História Natural. Legal. Então, um convite, né, para quem quiser visitar lá Com certeza. Fóssil completo do dinossauro. Que é muito interessante conhecer toda essa parte de pré-história. Daqui do Vale do Paraíba, Daqui do Vale do Paraíba e saber que, vamos dizer, a principal peça é uma que foi encontrada aqui em Tremembé. Olha que legal, muito orgulho, né? Com certeza. E seria interessante no futuro que aqui nesse Museu de História houvesse também uma réplica do original que está em Taubaté. Sim, para que as pessoas não precisassem se deslocar, né? Nem vou dizer assim de trazer ele para cá, porque lá é especializado em pré-história, o que não é o caso desse museu aqui, que é de história da cidade, né? E ainda falando sobre esse assunto, como que era o comportamento e a fisionomia desse animal? Sim. Aqui tem uma réplica, sim, muito bem feita, que nos dá uma ideia de como era essa ave. Queria falar assim rapidamente para ilustrar. Há um filme chamado Lucy, em que uma pessoa com esse nome, ela é contaminada por uma droga que faz com que o cérebro dela comece a evoluir até que ele passe a funcionar 100%. E chega um momento dessa história, esse filme é bem conhecido, é com a Scarlett Johansson. E tem um momento da história, do filme, né, em que ela está sentada de frente para Times Square e de repente o tempo começa a passar ao contrário. E aí
ela vê aqueles arranha-céus desaparecendo, aparecendo coisas do século passado, e o tempo vai retrocedendo, chega numa época ali em que ainda não tinha sido descoberta a América, e vai até chegar na pré-história. Eu só queria ilustrar isso para dizer assim, que se acontecesse algo e de repente a gente se visse aqui, nesse momento, na nossa pré-história, aqui nesse lugar, poderíamos encontrar alguns espécimes dessa ave andando por aqui. Por aí. Porque ela tinha com bastante abundância aqui. Uhum. E olha, podia correr. Porque ela ela não comia grãos, nem frutas, nem nada. Uhum. Era carnívora. Então era uma ave bem agressiva, né? Era uma ave muito agressiva. Era uma ave, ela não tinha, tinha um bracinho, umas penas muito curtas, mas a garra e o bico é onde ela pegava e estraçalhava qualquer coisa que chegasse ao alcance dela. Era totalmente voraz e muitíssimo agressiva. Entendi. Era um animal para se ter medo dele. Ainda bem que quando o ser humano chegou aqui no planeta, quando o ser humano chegou e começou a história, aí essas aves já não existiam mais. Porque provavelmente numa briga entre o Paraphithornis e os seres humanos, teríamos que lutar muito para ganhar. Com certeza. Porque era um bicho muito voraz, muito terrível. E para finalizar a nossa entrevista, professor, eu queria perguntar se por acaso existiu uma outra espécie de dinossauro que esteve por aqui pela cidade ou pelo Vale do Paraíba. Vários. Mas nenhum foi encontrado de forma tão completa como o Paraphithornis. Mas o que acontece é o seguinte, através da computação gráfica, às vezes com algumas partes, alguns ossos, alguns fósseis, né? Parte de fósseis, já é possível reconstruir como provavelmente seriam esses animais há milhões de anos atrás, quando estavam aqui nessa região. Olha que legal. E as pessoas que quiserem conhecer outros animais que foram encontrados, inclusive, na nossa região aqui no Vale, eu aconselho, de fato, a conhecer o Museu de História Natural, que lá você vai encontrar, então, vários animais, então, assim, que foram, que viveram aqui nessa época. Inclusive, né? Inclusive, o nosso amigo aqui e da época dele, né? Sim. Que graças a Deus foram todos embora ainda. Ainda bem, que hoje a gente vive em paz. Fica só na história. Exatamente, na pré-história. Na pré-história. Obrigada, viu, professor, mais uma vez pela sua participação aqui. A gente agradece de coração. Sempre que precisar. Se você gostou dessa matéria e tem vontade de assistir às outras, não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais da TV Câmara e acompanhar o nosso conteúdo no Facebook, Instagram, TikTok e canal no YouTube. Até a próxima!